Ora, segunda-feira, dia 20, já é dia 20, já estamos quase a acabar o mês. Dia 20 de janeiro, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, temos aí algumas coisinhas para bombar. Bem, como não podia deixar de ser, não é? Temos que começar com Vítor Bruno, foi despedido do comando técnico do Futebol Clube do Porto, não é surpreendente para ninguém, especialmente para quem viu a partida contra o Nacional e contra o Gil Vicente, duas partidas pesadas para quem é adepto do Futebol Clube do Porto. Vítor Bruno foi então despedido, madrugada dentro. O Futebol Clube do Porto está então agora à procura de treinador. Já vamos falar um bocadinho sobre isto. Em relação ao Vítor Bruno, herdou aqui uma situação difícil, não é? Herdou aqui uma situação onde ele sucede de uma forma até polémica a um treinador que está na história do Futebol Clube do Porto, muitos anos do Futebol Clube do Porto. Depois é o primeiro treinador do pós-Pinto da Costa, portanto uma facção de adeptos ruidosa estava contra ele. Plantel que não pôde ter um verão tão tranquilo porque, se bem se recordam, as transferências do Futebol Clube do Porto, as grandes transferências do Futebol Clube do Porto foram feitas já na reta final do mercado, portanto não foi fácil. Agora que a equipa estava realmente a jogar mal, estava, isso não havia dúvidas, e depois, claro, toda esta situação com o PP, não só, já não é a primeira vez, Fábio Vieira, também fica um bocadinho a ideia também que o barulho de fora estava também a afetar o plantel, havia pouca confiança no Vítor Bruno, e aquela flash do Gonçalo Borges. Nossa Senhora. E portanto o Vítor Bruno deixa o Futebol Clube do Porto, ainda conquistou a Supertaça, uma Supertaça que ganhou ao Sporting, foi se calhar o único asterisco na época do Sporting com Amorim, foi essa derrota na Supertaça, e Vítor Bruno conseguiu bem, mas depois teve realmente resultados muito complicados de gerir, a derrota com o Benfica, a derrota, deixa-me cá lembrar, Moreirense, a derrota com o Bodoglimt, sim, não, foi uma situação difícil e culminou com 3 derrotas seguidas. Sporting, Nacional, Gil Vicente, já tinha havido aquela fase também de Lazio, Benfica, Moreirense, Anderlecht. Portanto, as coisas estavam a encaminhar-se para este desfecho. O Vítor Bruno, o André Vilas Boas tinha segurado o Vítor Bruno em mais do que um momento. À terceira, ou à quarta, ou à quinta foi de vez, e o Vítor Bruno está mesmo fora do Futebol Clube do Porto. 29 jogos, 18 vitórias, uma conquista, deixa a equipa fora da Taça de Portugal, deixa a equipa fora da Taça da Liga, ou pelo menos não chegou à final da Taça da Liga, deixa a equipa a 4 pontos da liderança, a meio do campeonato, portanto nada está perdido, mas não foi uma passagem por aí além, foram 13 empates, 18 vitórias e 8 derrotas, é muita derrota, não é, para o Futebol Clube do Porto. Sucessores, olá então, sucessores, para já a equipa vai ficar nas mãos de um treinador interino, perfeitamente natural, porque o Futebol Clube do Porto joga já na quinta-feira para a Liga Europa e, portanto, será improvável que o Futebol Clube do Porto consiga contratar treinador até quinta-feira, absolutamente impossível, e, portanto, há um treinador interino, uma pessoa da estrutura, uma pessoa que estava a trabalhar mais na formação, coordenador da formação, acho que até era esse o cargo do técnico, e José Tavares vai assumir a equipa pelo menos nos próximos dias, já vai orientar o treino de hoje por volta das 6 da tarde e provavelmente vai estar no banco no jogo da Liga Europa frente ao Olympiacos. Acho que parece inevitável. E vamos ver se não estará também no banco depois contra o Santa Clara no fim de semana, se não estou em erro, é no domingo. Exatamente, no domingo. Portanto, vamos ver. Qual é que é aqui a grande questão? Em relação a nomes, estão-se a falar de imensos nomes, naturalmente. O Luís Castro, aparentemente a inclinação é para um treinador estrangeiro. Já estão a falar também do Tite. Vamos ter que esperar, deixar acalmar um bocadinho a poeira e provavelmente nos próximos dias falaremos sobre isto. Aqui há uma questão que é interessante, que é o Futebol Clube do Porto vai contratar um treinador. Vamos imaginar que contratará esta semana. Vamos imaginar ali na casa do 23, 24, 25, por aí.
vai ter depois uma semana para o fecho do mercado. Portanto, ele vai herdar um plantel e um fecho de mercado. Estou muito curioso para ver que treinador, que sistema é que esse treinador normalmente mais usa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Realmente é uma situação, não foi um bom início de época do Futebol Clube do Porto, e Vítor Bruno é então o homem que sai do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição está no Milan, malta. Sérgio Conceição está no Milan. É verdade que perdeu e não jogou particularmente bem, mas está no Milan. Mano Silva vai ser jogador do Benfica. Eu acho que nós avançámos isto na sexta, no site do 00. No dia a seguir, no sábado, o Wolverhampton era dado como destino. Nós falámos aqui no mercado, o Humberto falou da luta entre o Benfica e o Wolverhampton. No domingo, durante o dia, parecia que o Wolverhampton tinha ganho a corrida, mas depois à noite, volte-face. Não gosto muito dessa frase, volte-face. Mas pronto. Mano Silva vai ser jogador do Benfica. É uma contratação. Eu não desgosto do Mano Silva, atenção. Bom jogador, jovem, portanto ainda tem aí potencial. Se eu pagava 12 milhões mais 2, portanto 14 milhões para ter o Mano Silva, não pagava. Mas é o que é, e é um grande mercado do Vitória. Vamos falar um bocadinho mais à frente do Vitória. Mano Silva vai ser jogador do Benfica. Ele hoje já não treinou em Guimarães e provavelmente será jogador do Benfica nos próximos dias. Exames médicos e depois fala-se que poderá ser oficializado amanhã. Vamos ver. O que é certo é que o jogador vai então para um negócio que pode render 14 milhões e ainda 20% uma futura venda. Portanto, excelente venda por parte do Vitória, que já tinha vendido o Alberto Costa também por valores mais ou menos semelhantes a este. Acaba por fazer aqui um encaixe já muito interessante neste mercado. O Mano Silva, um jogador que se afirmou no Vitória na época passada, faz 29 jogos, este ano levava 28 jogos, 4 golos. Curiosamente, tinha perdido aqui algum espaço nos últimos tempos. Ele teve também uma lesão, depois quando regressou o Vitória já estava ali com o Wendel e não sei o quê. Acabou por perder algum espaço, mas naturalmente é um jogador de grande qualidade, pode atuar como central, pode atuar como médio defensivo, portanto é uma boa contratação para o Benfica. Os valores talvez um bocadinho altos, ainda assim 28 jogos, 4 golos e 2 assistências por este jogador que fez formação no União de Lamas e também no Feirense de Santa Maria da Feira. Sou fã de Santa Maria da Feira. Vai então ser reforço do Benfica. 12 mais 2, 20% do passe ou de uma futura venda fica nas mãos também do clube minhoto. O Benfica, que muito rapidamente, só para fechar aqui esta situação, e parece que todos os mercados estamos a falar disto, resolveu a questão do Meite, emprestou para quem é que foi o clube? Desculpem, para o Panathinaikos, empréstimo, e há uma opção de compra. Há uma opção de compra de 1,5 milhões de euros por este médio, que, a brincar, ainda tem contrato com o Benfica até à final da próxima temporada. Se o Benfica pudesse voltar atrás. Bem, falamos de um jogador que esteve no ano passado no PAOK, este ano estava a treinar à parte, ou nem sei se estava a treinar à parte ou estava a treinar com o plantel, confesso que nem sei, mas sei que não contava para o Bruno Lage, nem para a estrutura do Benfica, e aos 30 anos este médio vai voltar à Grécia, onde foi feliz, porque ao serviço do PAOK ele conquistou o campeonato, portanto... regressa a um país onde foi feliz, fez 42 jogos, não sei como é que o PAOK depois não ficou com ele. Já não me lembro qual é que era a situação do negócio, mas eu lembro-me que até... já me lembro. O PAOK fez uma proposta e ele não respondeu, demorou semanas a responder e então o PAOK depois desistiu. Exatamente. Não, também estás boa, uma ideia. Vamos lá passar para o Vitória novamente para falar de Caio César. Vai ser a terceira venda do Vitória neste mercado, depois do Alberto Costa, do Mano Silva. Agora o Caio César vai rumar ao Al-Ahly de Jorge Jesus. Os valores ainda não são totalmente concretos, fala-se aqui na casa entre os 9 e 10 milhões. O Vitória tem 60% do passe, portanto vamos aqui assumir que é por 10 milhões. O Vitória fica com 6 milhões por este jogador, que o Vitória ainda há muito pouco tempo comprou os 60%. Ele estava emprestado pelo Curitiba aos Minhotos. Os Minhotos acionaram a opção de compra, eu acho que era 1,5 milhão, mais coisa menos coisa. Ficaram com os direitos do jogador e agora vão vendê-lo ao Al-Hilal, este Caio César, que estava realmente a afirmar-se como uma das grandes figuras do campeonato, do Vitória. 33 jogos, 33 jogos, 4 golos, 8 assistências, e agora vai deixar o Vitória, que de repente o novo treinador Luís Freire entra na equipa. É verdade que ele já sabia que não ia ter o Alberto Costa, mas de repente a equipa perde Alberto Costa, Mano Silva e Caio César.
complicado, não é? É complicado. Este Caio César então esteve meia época no ano passado no Vitória, é agora mais meia época e sai para o Al Hilal. Também já não treinou hoje e, portanto, deve ser apresentado aí nos próximos tempos no Al Hilal. É o tal estrangeiro que o Jorge Jesus dizia que ainda havia uma vaga. É para Caio César, de 20 aninhos. Ainda vamos ouvir falar muito deste miúdo. Eu acho que, não digo que ele vá chegar à seleção nem nada, se bem que eu também não dizia isso do Rafinha e de repente já aparece o melhor jogador do mundo. Mas ainda vamos ouvir falar daqui do Al Hilal. O Vitória, que por seu lado aparentemente já contratou pelo menos um jogador para o ataque. Falamos de Vando Félix, que vem no fundo substituir o Caio César. Diz-se em Guimarães que 1 milhão de euros, mais coisa menos coisa, foi quanto o Vitória pagou ao Torriense por este jogador que tem formação de Sporting, também de Leixões, mas Sporting. No ano passado estava a jogar na equipa B do Sporting. Este ano tem 13 jogos ao serviço do Torriense, 4 golos e uma assistência, e ao que tudo indica vai agora arrumar a Guimarães 1 milhão de euros, mais coisa menos coisa, é o que se está a falar. E ele é internacional, não, desculpa, ele é da Guiné-Bissau, pois é, da Guiné-Bissau. É então reforço do Vitória, 22 anos, como o tempo passa, eu lembro-me dele ser uma jovem promessa das equipas secundárias do Sporting. É então o homem que vai suceder ao Caio César, que vai arrumar ao Al Hilal. O Rio Ave, que vai acionar a opção de compra por Cleiton Silva, belíssimo avançado. Ele que está emprestado pelo Vasco da Gama, já tinha pertencido aos quadros do Casa Pia, uma boa época no Casa Pia no ano passado, 12 golos. Foi para o Vasco, as coisas não lhe estavam a correr bem, é depois emprestado ao Rio Ave no mercado de verão. Belíssimos números, 20 jogos, 11 golos e uma assistência. E o Rio Ave vai então avançar para a compra, em definitiva, do avançado do Cleiton e vai pagar cerca de 3 milhões de euros, ainda assim um valor alto, mas sou fã, é um jogador que em época e meia no futebol português, 23, 24 e agora meia época de 24, 25, em uma época e meia, 23 golos. Tomaram Pavlidis, meus amigos, estou a brincar. Não estou nada. Tomaram Pavlidis, tem 23 golos. Desculpem. Cleiton vai então ser reforço vai ser em definitivo reforço do Rio Ave, o avançado de 26 anos, que vai então deixar em definitivo o Vasco da Gama. E já que estamos a falar da ligação Brasil-Portugal, vamos falar de Vasco Matos, que poderá estar a caminho do Botafogo no Brasil. Diz que é agora o principal alvo. Havia outros alvos que estavam a apontar para o Botafogo, depois da saída do Artur Jorge, e aparentemente Vasco Matos é o técnico escolhido pelo clube do Rio de Janeiro, clube que é campeão brasileiro, portanto seria incrível para o Vasco Matos uma subida assim de repente para o campeão brasileiro. E a ida para o Brasil, não é? Já sabemos como é que é a ligação mercado de treinadores portugueses e o futebol brasileiro. O Vasco Matos, que está a fazer naturalmente uma época muito boa ao serviço de Santa Clara, já o tinha feito no ano passado, este ano ainda melhor, ainda que a equipa esteja agora numa fase menos positiva, e portanto vamos ver se o Botafogo leva ou não o Vasco Matos, o treinador, em afirmação nesta fase do Campeonato Português. 44 anos, está no Santa Clara desde o início da época passada. Foi, por exemplo, adjunto no Casa Pia durante alguns anos, mas já tinha trabalhado no Alverca, não sei o quê. Poderá estar agora, isto é um salto na carreira brutal, não é? Com todo o respeito para o Santa Clara, estamos a falar de um clube dos Açores, de repente salta para um dos maiores clubes do futebol brasileiro, campeão, incrível. Outro jogador que vai, ou pelo menos um jogador que deve deixar o futebol português, é o Zaidu Yusuf, porque, ao que tudo indica, vai rumar ao Al Fateh do futebol da Arábia. 6 milhões de euros para este médio, uma das boas figuras do nosso campeonato. É engraçado, eu não me lembro se chegou a falar dele para algum dos grandes, mas se calhar deviam ter falado, porque belíssimo jogador, teve momentos de grande brilhantismo, e agora, ao que tudo indica, vai deixar o futebol português para rumar ao futebol da Arábia Saudita. Ora bem, 6 milhões de euros, um valor interessante para o Famalicão, por este internacional pelas Ilhas Comodores. É verdade. Não, Ilhas Comores, é que está correto. É um jogador que, desde que chegou ao Famalicão, vindo do Saint-Étienne, titular sempre indiscutível, 42 jogos no primeiro ano, 34 no ano passado, este ano já leva 19, e agora vai então dar o salto para o futebol da Arábia Saudita. 6 milhões de euros é uma boa venda por parte do Famalicão. Estamos a falar ainda assim de um médio de 25 anos. Vamos ver, provavelmente vão usar esses 6 milhões para atacar o mercado. Zaidu Yusuf, é uma pena deixar o campeonato, porque bons jogadores nós queremos tê-los cá, e eu não tenho gostado particularmente dos jogos. Ainda ontem vi um Moreirense Farense que
Valha-me Deus. Valha-me Deus. Bem, malta, vamos saltar lá para fora. Vamos à nossa novelinha. Vamos lá na novelinha. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã. Neymar poderá estar de regresso ao futebol brasileiro, de regressar a casa ao Santos, o clube de onde saiu há 11 anos, mais coisa menos coisa, para arrumar ao Barcelona. Uma transferência bem polémica na altura, recordam-se que a quantidade de dinheiro que desapareceu, o Santos... A transferência foi quase 90 milhões e o Santos ficou tipo com 10, uma coisa assim qualquer. Acho que até houve gente presa, já não me lembro. Eu sei que houve uma polémica grande em relação ao Neymar. Ora bem, no Brasil diz que está fechado, vai ser jogador do Santos. Há 2 moldes que estão a falar no Brasil. Empréstimo até ao final da temporada da Arábia, portanto até junho. Ele só tem contrato com o Al Hilal até junho. Essa é uma das possibilidades, para, no fundo, tentar reabilitar-se para, quando terminar o seu contrato, depois logo ver o que é que ele quer fazer. Ou o que se diz até no Brasil, que é mais... que é uma das possibilidades também, é ele rescindir contrato com o Al Hilal. Aqui a grande questão é que o Al Hilal não está muito interessado na questão da rescisão e o Neymar não quer abdicar de 1 cêntimo do Al Hilal. O que faz sentido, porque o Neymar realmente já usufruiu pouco da boa vontade da Arábia. Neymar, que tem 7 jogos ao serviço do Al Hilal, recebe tipo uma estupidez de dinheiro, não quer abdicar de nada dos 6 meses. Ouçam, foi o que lhe combinaram pagar e ele quer receber. Ora bem, Neymar não foi inscrito lá no Campeonato da Arábia e o Santos aparece aqui com possibilidade de contratação. Vamos ver, seria... meu Deus. Ai, Deus do céu. Seria uma belíssima contratação por parte do Santos no que diz respeito a fazer regressar uma das suas maiores figuras, porque será que fisicamente o Neymar consegue? O Santos é uma equipa que subiu este ano, eles ganharam a Série B, treinados por um português, Pedro Caixinha. Não sei em condições estará Neymar. Neymar que fez épocas brutais no Santos, brutais, mas este já não é o mesmo Neymar. Neymar fez 7 jogos desde 2023. Época de 2023. Vamos ver. Neymar então poderá... Até se fala... Desculpem, esqueci desta parte. Até se fala que poderá o pai de Neymar, juntamente com o Neymar, comprar o Santos. E aí o Neymar iria para lá. Bem, vamos ver. No Brasil tudo é possível. Neymar então poderá estar de regresso ao Santos. Quem está não é de regresso porque ele acho que nunca jogou em Espanha, mas vai para a Espanha, é Antony, que vai deixar então o Man United e vai ser emprestado ao Betis de Sevilha. O jogador que, segundo se diz, até já viajou ou estará perto de viajar para Espanha para ser oficializado como reforço do Betis. Dispensa apresentações, aquilo que Antony fez no United, que é nada. 95 milhões de euros e agora vai sair por empréstimo. Ele tem apenas 24 anos, malta. 24 anos, isto é inacreditável. A queda do Antony desde que chegou ao United é caso de estudo. Bem, Antony poderá então estar muito perto de ser oficializado como reforço do Real Betis Balompié. Vamos falar de Renato Veiga e, segundo se diz, Inglaterra e também Fabrizio Romano avançou isto, está a negociar com a Juventus. A Juventus e o Chelsea estão a negociar 2 jogadores. Um é Renato Veiga, o outro é o Ben Chilwell, estarei correto? Desculpem, sem querer apaguei aqui a lista. Exatamente. Estava a falar de 2 jogadores, Ben Chilwell, do Internacional inglês, defesa esquerda, defesa central, mais defesa esquerda. Aliás, quase sempre defesa esquerda, mas no esquema 3 centrais já ouvi atuar como central. E fala também de Renato Veiga. A Juventus terá a negociar esses 2 jogadores. Eu pessoalmente gosto do Renato Veiga. Reconheço que no Chelsea, pronto, há muita competitividade, mas eu gosto do Renato Veiga, portanto gostava que ele fosse para um sítio onde pudesse assumir uma titularidade mais regular. Não sei se será no Juventus ou não, mas gostava que isso acontecesse, porque eu acho que ele pode... Tem 21 anos, o Renato Veiga, malta. Eu gosto, é rápido. Espero que ele consiga encontrar um sítio onde possa jogar com regularidade, porque pode ser importante até para a seleção. Um jogador que já foi chamado à seleção. Vamos ver, não há aqui ainda números de valores e o Sporting estará naturalmente atento porque tem uma parte do passe do jogador, ou tem os direitos de formação do jogador, diga-se assim, e vamos ver até onde é que isto vai. Juventus que está no mercado, eles tentaram o Ronald Araújo, tentaram outros jogadores, estão claramente no mercado para reforçar a defesa,
já reforçaram com o lateral direito, o Alberto, e certamente estão aí interessados, e vamos ver o que é que vai acontecer. O Renato, que nesta temporada, apesar de já ter tido bons momentos, e já, a brincar, já leva 11 jogos, o que é certo é que estes 11 jogos são repartidos muito pela Conference, muito pelas taças. Na Premier League tem 7 jogos, mas nestes 7 jogos tem apenas 176 minutos, portanto menos de 2 jogos completos. Portanto, naturalmente está nas segundas opções do Chelsea, os londrinos que estão a reafirmar-se no futebol inglês. Renato Veiga foi uma das contratações, uma das dezenas de contratações que eles fizeram no verão, mas não se conseguiu impor com tanta facilidade. Já que estamos a falar de centrais, vamos falar de Diego Carlos, antigo jogador do Aston Villa. Acho que já é oficial. Não sei se é oficial. Engraçado. Eu pensava que era oficial, mas aparentemente ainda não. Nós não temos aqui no Aston Villa, mas já vai viajar, portanto já está tudo fechado. Vai ser reforço do Fenerbahçe, vai ser treinado por José Mourinho, este defesa central brasileiro, que já passou em Portugal esteve um ano, se não estou a errar, ou meio ano, já não me lembro, na equipa B do Porto. Esteve também, esse sim, em definitivo, no Estoril, que depois o vendeu ao Nantes. Na altura ainda rendeu um dinheirito ao Estoril. 1 milhão e tal, se não estou a erro. Mais coisa, menos coisa. O Diego Carlos, que depois se afirmou no Nantes. Sevilha foi onde esteve mais concretamente a brilhar. No Aston Villa, altos e baixos, também algumas lesões. Este ano levava 17 jogos. Vai render ainda assim 10 milhões de euros. Este defesa central brasileiro, internacional, jovem pelo Brasil, vai rumar ao Fenerbahçe. Havia uma luta entre o Fenerbahçe e o Galatasaray para garantir o jogador. Quem ganhou foi o Fenerbahçe, que impediu que ele fosse para o rival. E até agora o Diego Carlos, que a brincar, como o tempo passa, já tem 31 anos. Quanto é que ele mede? 1,84m. Caraças. Parecia que tinha visto menos, parecia que tinha visto 1,74m e já ia dizer que era quase na minha altura, e portanto eu poderia ter tido também uma boa carreira como central, mas afinal não. Afinal tem mais 12 centímetros do que eu. Para fechar, vamos falar de um jogador que eu achava que ia ser craque, e não o foi. Dele Alli já assinou pelo Como, assinou por uma época e meia, ainda com uma opção para mais uma época. É um jogador que passou realmente uma situação difícil, também muito por culpa própria, por Mourinho, quando treinou no Chelsea, fez referência a isso, que ele talvez se tivesse deslumbrado pela facilidade com que ele se tornou um dos grandes médios do futebol inglês. Na altura ele apareceu muito novo no Tottenham, fez grandes épocas. Eu lembro-me da época... Não será a época que eles vão à final da Champions? Não me lembro. Mas lembro-me da época quando ele aparece, quando eles estão na Champions. É o ano em que eles ficam em segundo, exatamente. Que ele faz 20 e tal golos e não sei quantas assistências. Depois, a partir daí, nunca mais atingiu aquele nível. Quando é vendido pelo Tottenham ao Everton, foi um descalabro. A passagem pelo Besiktas foi outro descalabro. Ele não joga futebol desde acho que é abril de 2023, malta. Abril de 2023. Chegou a estar em mundiais, mundial europeu. Lembro-me que esteve no Mundial 2018, Euro 2016 também acho que esteve. E depois acabou de repente sem clube e ninguém lhe pegou. Agora mereceu aqui uma oportunidade do Como, treinado pelo Cesc Fabregas. Ele não joga, já encontrei a data, de 26 de fevereiro de 2023, portanto quase 2 anos sem jogar. Quase 2 anos sem jogar, malta. 23 meses sem jogar. Vai agora ter esta oportunidade para jogar no Como, uma equipa que tem estado em afirmação no futebol italiano, que já apostou em vários talentos do futebol mundial. Eu lembro-me de Pepe Reina, tinham apostado também no Rafa Varane, mas as coisas não lhe correram bem, ele até teve que terminar a carreira. Agora vão ter a possibilidade de ter o Dele Alli e tentar ajudá-lo. Ele tem 28 anos, eu nem tinha noção, eu estava aqui à procura da idade dele. Eu achava que ele já estava na casa dos 30. Ele tem 28 anos. Ele devia estar no pico da sua forma, mas não está, infelizmente não está. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Como, que atualmente é 17º na Liga Italiana, portanto está na luta pela manutenção, não está nos lugares de descida, mas não está muito longe. Ele tem, aliás, estão com os mesmos pontos do Verona, portanto a primeira equipa abaixo da linha d'água, e tem agora a possibilidade de incorporar o Dele Alli. Vamos ver em que condições é que ele estará. Bem, nós estamos conversados. Vamos obviamente acompanhar a situação do Futebol Clube do Porto com grande atenção. Quando tivermos mais novidades, ou em formato Mercado Flash, ou em formato aqueles vídeos para as redes sociais, faremos qualquer coisinha. Para já, a informação que nós temos, e eu já dei-vos a alusão a isto, mas posso aqui recapitular, a informação que nós temos é: Luís Castro é um nome, não é o principal nome.
E o mercado estrangeiro é a maior probabilidade. É o que nós sabemos. Fala-se aí do Tite, fala-se de nomes espanhóis. O Xavi é um nome espanhol. Mas acho que estaria fora das possibilidades. Não sei, neste momento não sei. Acho que seria difícil, mas é o que é. Não sei, eu gosto do Luís Castro, pá. Eu não achando que o Luís Castro seja um dos grandes treinadores do futebol português, obviamente hoje é, mas acho que é um belíssimo treinador. Acho que depois de uma carreira longa, que depois da saída do Porto, ou da saída de Portugal mais concretamente, lhe levou por caminhos onde ele teve que lidar com grandes momentos de pressão, tanto no Brasil como depois na Arábia. Eu acho que ele estaria pronto para assumir o cargo. Mas estamos a falar também já de um treinador veterano, que chegou tarde à rivalda, não é? Trabalhou muito em camadas de base, trabalhou muito em outro tipo de situações. 73 anos, está no pico. Eu gostava que fosse o Luís Castro. Acho que ele merece aqui uma oportunidade de treinar ao mais alto nível num clube que realmente pode valer títulos. Ele estava a fazer um trabalho brutal no Botafogo. Concluiu-se depois que foi um erro, mas percebe-se perfeitamente porque é que ele o fez. Sai depois do Botafogo para arrumar o Al Nassr. Mas tem aqui passagens boas pelo Vitória, pelo Rio Ave, pelo Chaves, Shakhtar, onde ele também conquistou títulos, conquistou a Liga Ucraniana, depois andou aí pelo Qatar e não sei o quê. Acho que seria um nome interessante, mas segundo me estavam ali a dizer, o estrangeiro. Ouçam, o último estrangeiro que estivemos nos grandes foi campeão, não é? Roger Schmidt. É verdade que depois saiu uma maré baixa, mas foi campeão nacional. Portanto, se o Futebol Clube do Porto contratar um treinador e for estrangeiro e eles lhes deram o título, é uma boa aposta. Vamos ver que tipo de treinador, e estou curioso para ver como é que isto depois vai afetar o fecho do mercado. Estamos a 15 dias, mais coisa menos coisa, do fecho do mercado, fecha a 3. Vamos ver. Assim que a gente tenha mais informações, nós falaremos, e amanhã eu estarei aqui com vocês e certamente teremos novidades. O que é certo é que os 3 grandes já mudaram de treinador. Benfica, Roger Schmidt, Bruno Lage; Sporting, Ruben Amorim, João Pereira e Rui Borges; Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno, e quem sabe quem será o próximo. E só um deles é que saiu em alta, digamos assim, o Ruben Amorim. O resto saiu tudo por causa dos resultados. Bem, vamos embora. Meu nome é Igor Gonçalves, podem me seguir nas redes sociais. O mercado é a minha parte favorita do futebol.